Olá, começa agora mais uma edição do Oeste Saúde, nosso encontro semanal com dicas, orientações para que você possa viver melhor, com mais saúde e bem-estar. Hoje nós vamos fazer um quadro um pouquinho diferente, que é chamado de Fato ou Fake. Esse quadro, ele mostra uma frase que está aí ganhando muito espaço na internet e que, na verdade, nós vamos dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa, baseada em ciência e medicina. Então, a primeira delas, por exemplo, é essa: comer cenoura melhora a visão à noite? Resposta: fake. Comer cenoura não melhora a visão à noite. Na verdade, a cenoura é um alimento bastante interessante, rico em vitamina A. Aliás, se a gente come muita cenoura, a gente fica até com uma corzinha assim, um pouquinho mais abóbora na pele. Mas isso não é o suficiente para a gente dizer que há uma melhoria específica da visão, principalmente se a pessoa tem um problema genético, um problema associado a uma doença. Então, não é a cenoura que vai melhorar. Bom, outro fato ou fake: beber água ajuda a emagrecer? Resposta: eu acho que você pensou que era fake, mas é fato. Beber água ajuda a emagrecer, porque na verdade, se você toma bastante água, uma quantidade adequada, você tira um pouquinho aquela, às vezes, fome, vontade de comer, você dá uma sensação um pouco maior de saciedade. E, na verdade, também a água é fundamental para todos os processos metabólicos do organismo, então a gente precisa beber a quantidade de água suficiente até para que a gente possa emagrecer, para a gente ter energia, para a gente metabolizar a nossa gordura, enfim, para o organismo funcionar de forma saudável. Uma outra fato ou fake é: tomar sol sem protetor solar por alguns minutos todos os dias previne o câncer de pele? Resposta: bom, espero que vocês saibam, é fake. Na verdade, o sol ele sempre pode agredir o coração da nossa célula, que é o DNA. E o sol, principalmente em excesso, mas nós estamos num país tropical, aqui tem bastante sol em muitos meses do ano. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de tomar sol sem filtro solar. O que a gente recomenda é relacionado à ativação da vitamina D. A ativação da vitamina D precisa de um pouco de luz do sol. Então, é nesse sentido que às vezes você ouve um dermatologista ou um médico dizendo que 3 vezes por semana, tomar uns 10 minutos de sol sem filtro ajuda na ativação da vitamina D. Então, são coisas diferentes e que têm que ser equilibradas de acordo com a quantidade de sol e também a situação da vitamina D. Nós vamos então para mais uma fato ou fake. Vacinas podem causar a doença que elas previnem? Fake! Vacinas não podem causar as doenças que elas previnem, porque os vírus são atenuados, perdem aquela toxicidade que eles teriam e não vão causar a doença, porque foram estudados, preparados, atenuados para que você tenha uma proteção. Então, é todo um mecanismo específico que rege a questão da vacina. A vacina não causa a doença que ela previne. Agora nós vamos para uma rápida pausa e depois do intervalo vamos entender por que
a blefaroplastia, aquela cirurgia na região dos olhos, virou a cirurgia do momento. E quem vai explicar é o Dr. Edric Brianesi, cirurgião plástico. Até lá! O Brasil, que faz a economia acontecer, está em Oeste Negócios. Que o nosso futuro está relacionado a isso aqui que nós estamos falando. Produto que está sendo polido e arrumado ele durante 50 anos. A gente sabe como fazer as coisas darem certo nesse país. Por que eu estou dizendo que isso é tão importante para o Brasil? Empresários, empreendedores, executivos de empresas compartilham suas experiências de investir e crescer no Brasil. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo em que se pode crescer 2 dígitos ao ano. Há demanda, há recursos e tem muito talento. É difícil às vezes? É, mas tem muita gente que faz e acontece. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, nos canais da Revista Oeste, tem Oeste Negócios. Comigo, Adalberto Piotto, meus convidados e você. Estamos de volta. A blefaroplastia virou um fenômeno. Parece ser uma das cirurgias estéticas mais procuradas no mundo, segundo um ranking de 2024 da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. E para falar conosco sobre esse assunto, porque aqui no Brasil isso também está acontecendo, nós estamos com o Dr. Edric Rabelo Brianesi, cirurgião plástico pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que vai nos contar sobre esta cirurgia tão marcante. Tudo bem, Edric? Tudo bem, Denise. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos falar um pouco dessa cirurgia tão procurada aí, né, no consultório e no dia a dia da cirurgia plástica. Por que acaba acontecendo isso de ser uma cirurgia das mais procuradas? Por que essa prevalência tão alta? O que acontece? O que eu percebo muito é que a pálpebra é uma pele muito fininha. Então ela envelhece um pouco mais rápido. Então o primeiro sinal de envelhecimento acontece ali. Quanto mais fina a pele, né, mais a derme é fininha, mais isso prevalece, fica mais rápido. E hoje em dia todo mundo faz videoconferência, todo mundo dá aula online, todo mundo aparece muito no vídeo, que é uma coisa que não era tão comum antigamente. E a pessoa começa a perceber que a pele está diferente, que o olho está numa posição nova, que tem uma bolsinha de gordura embaixo ou em cima, e aquilo começa a trazer uma sensação de envelhecimento. Eu acho que é por isso que acaba procurando muito para tratar, né? É um ponto que fica muito claro, assim. Inclusive, né, como dermatologista, a gente faz muito a toxina botulínica, né? Que trata as ruguinhas de expressão. Sim, sim. E então a gente vai fazendo ao longo do tempo. E uma das primeiras queixas da mulher, né, da paciente, em relação à toxina botulínica é essa área. Ela fala, mas não está sumindo essas ruguinhas dessa região, está aparecendo. E a gente, às vezes, não tem outros tipos de recursos. Sim, porque o que acontece muitas vezes é que a estrutura envelhece. Né? Então, a pálpebra, ela tem, quando a gente olha, né, as pacientes que têm, ou os pacientes que têm aquela gordura bem projetada na parte de baixo, todo mundo percebe, né? Porque é um sinal de envelhecimento. E a sensação que a paciente acaba passando para quem está vendo é um pouco de cansaço. Então, às vezes, a paciente está lá e fala, putz, mas você está tão cansada hoje, você não dormiu bem, por que você está assim e tal? E a paciente dormiu bem. Ela está legal, só que, na verdade, a estrutura dos olhos envelheceu. E o procedimento cirúrgico não vai tratar a pele como um todo, mas vai conseguir reorganizar essas estruturas, deixar um pouco mais jovem. Tratando a pálpebra, muitas vezes ela consegue daí fazer o resto dos procedimentos estéticos e fica mais contente, né? Fica mais jovem, a sensação é mais legal. E também tem muita gente que geneticamente tem essa parte de cima muito caída, né? Às vezes começa até a atrapalhar a visão. Sim, sim. A pálpebra, ela tem a cirurgia da blefaroplastia, né? Que é a cirurgia da pálpebra superior e da inferior. Tem indicações. Uma delas é isso, né? Se a paciente deixa para fazer a cirurgia um pouco mais velha, tem pacientes que têm um acúmulo tão grande que essa pele acaba ficando por cima dos cílios e acaba pressionando, diminuindo até a abertura, né? O vãozinho ali onde a gente enxerga. E aquilo começa a dar uma sensação ruim mesmo para quem lê muito, quem estuda muito e tal. Então, a cirurgia muitas vezes não é só estética.
é também uma cirurgia reparadora, traz um benefício real para quem está fazendo o procedimento, fora da autoestima, mas também para poder enxergar melhor. Uma coisa também que as pacientes perguntam muito quando há discussão sobre fazer uma blefaro é a respeito da cicatriz. Como ficaria essa cicatriz? Aonde ela ficaria? Ela seria muito evidente? A cicatriz é muito pouco evidente porque o que acontece? Na pálpebra de cima a gente tem um sulco natural, que é uma impressão muscular, do músculo que levanta e abaixa a pálpebra superior. E a incisão, né, o corte que a gente faz, fica bem nessa dobrinha. Então, praticamente junta as duas coisas. Como a gente já tem a marca, a cicatriz fica por cima da marca, parece que não tem cicatriz nenhuma. E quando a gente trata a pálpebra de baixo, basicamente a gente tem dois tipos. Quando só tem o excesso de gordura, né, quando só tem as bolsinhas, mas não tem um excesso de pele, a gente faz a incisão por dentro do olho, que a gente chama de transconjuntival. E quando é a maior parte das pacientes que tem um excesso de gordura e tem a pele ali sobrando, né, um excesso de pele, a gente faz o corte bem pertinho dos cílios. Bem onde a mulher ali passa o lápis ali, a gente faz a incisão bem ali. Então, como o cílio está por baixo, por cima dele, praticamente esconde. Então, a blefaro, talvez de todas as cirurgias plásticas que a gente faz, seja a que menos deixa marcas, né? Sempre tem marca, porque a gente incisou, mas às vezes até eu tenho dificuldade de ver uma paciente que passou ali um tempo do procedimento para ver exatamente onde está a cicatriz. Porque no começo fica mais vermelhinho, mas depois vai ficando no tom da pele e praticamente some. E praticamente não tem tendência a fazer queloide ou cicatrizes grandes, né? Pela pele ser tão fininha, eu particularmente faço isso faz 18 anos. Eu nunca vi pacientes com queloide ou com uma cicatriz que fica muito evidente nessa região. A gente consegue dar lógico que a hora de fazer tem toda a técnica, né, para fazer da maneira correta, mas é uma pele que cicatriza muito bem, esconde bem o desenho e esteticamente funciona muito, né? E as pessoas também, elas ficam preocupadas se poderia haver algum prejuízo da visão quando você faz esse tipo de cirurgia. Não, porque na verdade o que a gente vai mexer é na parte externa. Então, não melhora, pele, né? É pele, não melhora e não piora. Então, às vezes a paciente até quer mexer no tamanho do olho, ou se ela quer mexer, ou se ela está preocupada que ela não está enxergando tão bem, ou então um paciente que fez, por exemplo, uma catarata. Putz, será que eu posso tirar a pele da pálpebra antes ou depois? Isso não interfere uma coisa na outra. O que a gente vai fazer é retirar somente o excesso. É somente aquilo que está incomodando. Ou patologicamente, né, ou diminuindo a capacidade do tamanho do olho ali, do peso da pálpebra, ou simplesmente uma questão estética. Então, trata aquilo e o paciente vai enxergar como enxergou antes da cirurgia. A gente não consegue melhorar e nem piorar. Então, também uma das perguntas muito frequentes é quanto tempo eu vou demorar para me recuperar? Porque você sabe, hoje em dia, né, muita gente trabalhando na internet, então vai aparecer, ou tem, enfim, outras atividades, então quer saber quanto tempo vai voltar. Também, se existe riscos, assim, outros tipos de risco, né, em relação a essa cirurgia. E depois, né, ela fez a cirurgia, quanto tempo vai durar aquele aspecto melhor, né? Essa pergunta é de 1 milhão. Então, assim, o tempo vai depender muito da paciente, né? Porque ela tem que continuar cuidando da saúde, ela tem que continuar estar bem para que ela envelheça mais devagar, né? Então, o que eu falo sempre para as pacientes é que você tem um ganho estético muito alto e você vai envelhecer novamente, mas você teve esse ganho. E esse ganho, na verdade, é a ideia de fazer o procedimento como a cirurgia plástica. Riscos são riscos baixos, né? Lógico que você tem que procurar um profissional adequado, você tem que estar num ambiente hospitalar adequado, você tem que ter condição de saúde para isso, mas geralmente a gente faz o procedimento com anestesia local e sedação. Então, o paciente vai de manhã, faz o procedimento e depois do almoço está em casa. Quanto tempo ela vai ter esse repouso? Uma semaninha, 10 dias, porque no começo fica um pouco mais inchado, fica roxinho ali embaixo da pálpebra, depende da extensão do procedimento, né? Quanto mais tira, mais o corpo fica com as marcas. E aí depois, aos pouquinhos, isso vai voltando. Geralmente com 15 dias a vida está bem normal. Volta à atividade física depois de 2, 3 semanas. Então, teoricamente, é um procedimento que ele é bem detalhista, você vê que são áreas pequenininhas, né? Então, eu opero até com uma lupa, né? Com uma estrutura que aumenta bem o tamanho para a gente poder realmente mexer só no que é preciso. Mas a recuperação nunca é um problema, né? Quando eu faço cirurgia de pálpebra com outras cirurgias, né? O paciente vai fazer pálpebra e mama ou faz uma lipo com a pálpebra, geralmente a pálpebra a paciente nem
nem lembra que fez. E também tem situações que tem essa tangência com o dermatologista. Às vezes a paciente tem aquelas placas amareladas, né, que é o xantelasma, Sim. nessa região, ou até na parte de cima, é uma área, um local que é muito comprometido pelo xantelasma, né? E também aqueles, às vezes, umas bolinhas, assim, que são os seringomas, Sim, né? sim. Que são lesões durinhas que a gente tira. Então é interessante você juntar, né? Se você tiver a necessidade de uma bléfaro, por tudo que você falou, mas tiver essas lesões, Perfeito. se aproveita, né? Sim, sim. O paciente, quando tem o xantelasma, que é essa marca amarela, e quem tem, isso fica muito evidente, né? O paciente se incomoda muitas vezes, nem é com o excesso, às vezes, de gordura, de pele, mas com aquele amarelo que fica, ou essas pequenas bolinhas. Se isso tiver numa posição estética possível de ser ressecada na bléfaro, é o melhor dos cenários, porque daí a gente esconde a cicatriz e ainda consegue tirar o xantelasma. O que acontece muitas vezes é que o xantelasma ele não respeita a ideia da estética, né? Muitas vezes ele está mais para baixo, ou ele está numa posição, ou ela não tem, o paciente ou a paciente não tem uma posição ideal para a gente ressecar aquele volume de pele que precisa. Mas, lógico, que a gente tenta deixar sempre o mais estético possível, o mais escondido possível, e tem que tratar, né? E quem não pode fazer essa cirurgia? Não tem uma contraindicação absoluta, né? Se a paciente tiver indicação, primeira coisa, obviamente, se a paciente tiver uma condição de saúde para se submeter ao procedimento cirúrgico, ela está apta a fazer. Mas acho que o mais importante é a consulta, né? Você ir lá na consulta, entender bem com o cirurgião plástico qual que é a tua necessidade e aí depois se submeter ao procedimento que vai ser indicado, mas não tem uma contraindicação absoluta. Bom, infelizmente nós estamos chegando no fim dessa entrevista. Eu ficaria aqui conversando um tempão. Eu quero agradecer novamente de você ter participado e acho muito importante a gente enfatizar, né, que o melhor especialista para realizar a cirurgia de bléfaro é o cirurgião plástico, né? E, na verdade, ter essa questão também de que seja especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, como é o teu caso, porque isso significa que você teve toda a formação adequada, né? E todo o conhecimento para realizar esse tipo de cirurgia. Obrigada. E agora nós vamos para um pequeno intervalo. Nós acreditamos na liberdade do capitalismo e achamos que os problemas do capitalismo devem ser resolvidos com mais liberdade, não com menos. Estamos de volta com o Oeste Saúde e agora chegou a hora da sua participação, que é aquela parte que eu mais gosto devido a essa interação. Vamos lá para a primeira pergunta? Oi, doutora Denise, eu gostaria de saber, eu tenho um problema de pressão alta, o meu irmão tem problema de diabetes, eu gostaria de saber como que eu poderia tratar esse problema sem ter que usar tanto remédio. Fátima, obrigada pela pergunta. Você sabe que, na verdade, pressão alta e diabetes estão muito associadas, né? Porque a diabetes é um problema muito sério do metabolismo da glicose e ela facilita uma inflamação dentro do organismo. E isso muitas vezes pode afetar os vasos e acabar gerando também uma possibilidade da pressão se alterar. Então, você pode fazer coisas que, na realidade, vão melhorar tanto a pressão alta como a tendência à diabetes. Por exemplo, alimentação. Na alimentação, você deve evitar tudo que é chamado processado. Então, seriam aqueles alimentos como um salgadinho, uma bolachinha, muitos alimentos, na verdade, que tem muito doce, que tem aqueles caramelos, os chocolates cheios de substâncias, às vezes até aqueles sucrilhos da manhã que estão cheios de açúcar. Então, assim, tudo que não for comida de verdade acaba piorando essa situação da diabetes e também até da pressão alta.
Você precisa também beber a quantidade de água suficiente. E uma coisa muito importante também para as duas situações é tentar fazer um exercício constante, com frequência. Muitas vezes, assim, vamos dizer, umas 3 a 4 vezes por semana, tendo um período de descanso. Se puder misturar um pouco, na verdade, a musculação e a atividade aeróbica é interessante. Então, você vê que nós já falamos de duas coisas importantes, alimentação e exercício. Se você, essas duas coisas, fizer com rigor, da melhor forma possível, às vezes você até consegue se livrar dos medicamentos que você está tomando. Outra coisa é tentar evitar o estresse excessivo. E a outra questão é tentar dormir bem, ir dormir relativamente cedo, ter pelo menos umas 7 horas de sono, ver se esse sono está tranquilo, se você acorda descansada e também conviver bem com o seu trabalho e com seus familiares e amigos. Então, você percebe que são várias coisas, é um conjunto que pode até vir a evitar os medicamentos para pressão e diabetes. Pode vir a próxima pergunta. Oi, doutora Denise. Eu tenho uma dúvida. Como fazer para controlar a ansiedade sem medicamentos? Eu queria dicas, contando tempos, respiração. Qual seria a melhor dica sem medicamento? Bianca, obrigada pela pergunta. Bom, você fez, como a gente costuma brincar, a pergunta de 1 milhão, né? Primeiro porque todo mundo está estressado e ansioso hoje em dia, né? Então, a ansiedade é uma sensação, né? Que às vezes até mexe com a respiração realmente da gente e mexe principalmente com determinados neurohormônios, transmissores, então acaba mexendo com o nosso organismo como um todo. Tudo deixa a gente ansioso hoje em dia, né? Questões de trabalho, questões familiares, a questão política, a questão econômica, então é bastante difícil. O ideal realmente é se você pudesse controlar a ansiedade sem tomar medicamento, porque no final das contas você vai tomar um remédio para a ansiedade, mas ele sempre acaba levando a um outro probleminha ali de efeito colateral, então o ideal é evitar. Uma das questões interessantes é, lógico, exercícios de respiração, o próprio exercício, de uma maneira geral, feito assim com frequência e com orientação, ajuda bastante. Essa questão, às vezes, de você ter um grupo que você faz ginástica junto, ou então que você faz alguma atividade interessante junto, ou anda de bicicleta junto. Também, assim, além do exercício físico, tem a questão da conversa entre as pessoas, a amizade, isso tudo dá uma relaxada. Mais uma das, vamos dizer assim, atividades mais importantes para controlar a ansiedade é a meditação, né? Aquilo que nós temos bastante dificuldade, porque a meditação, ela seria um momento que praticamente a gente não está pensando em nada, ou pelo menos não tem 10 pensamentos voando na nossa cabeça, e que você está se concentrando naquilo que você está fazendo. É muito difícil fazer meditação, mas todas as pessoas deveriam fazer pelo menos aí 10, 15 minutos por dia. Então comece, às vezes, de uma forma de prestar atenção no que você está fazendo. Você está tomando banho? Então vamos lá, passando o sabonete, você fica pensando, agora eu estou passando o sabonete na minha mão, ele está deslizando, ele tem um odor agradável, e você procura se concentrar naquele pensamento e seguir, assim, realizando aquela tarefa. Você vai começar a ajustar, assim, seu pensamento a não ficar fugindo e pensando em 10 coisas ao mesmo
mesmo tempo. E depois tem cursos de meditação, tem pessoas que têm essa expertise, podem nos ensinar, e a gente vai cada vez mais, então, aprimorando nessa técnica, que é uma das melhores para a ansiedade. E também a yoga tem ali as suas especificidades, mas ela é um momento de respirar adequadamente, que ajuda muito na ansiedade, e também é um momento que você tem consciência do seu corpo, você sente onde você está tendo um pouquinho de dor, tenta fazer movimentos mantendo equilíbrio, tenta se conscientizar principalmente de todo o seu corpo, e isso ajuda também na ansiedade. Bom, você pode estar dizendo, mas tudo isso, mas eu não tenho jeito, eu sou muito agitada, mas é por isso mesmo que você também é ansiosa. Então, tem que buscar caminhos que são às vezes difíceis, que não são milagrosos, mas que vão te ajudar. Pode vir a próxima pergunta. Oi, doutora Denise. Ainda não estou na menopausa, mas já gostaria de me prevenir. Quais os efeitos da menopausa, por favor? Elisandra, muito obrigada pela pergunta. Nós mulheres, né, passamos por isso e é muito importante que a gente esteja prevenida, preparada e você pode pensar que você não chegou na menopausa, claro, porque menopausa é definida como a última menstruação. E teoricamente você estaria na menopausa se você ficasse 12 meses sem menstruar. Mas isso é um pouco teórico, como eu falei, e na verdade, já muitos anos antes de você não ter mais menstruação, você já está num período chamado climatério, onde algumas alterações já começam a acontecer. Uma das situações mais frequentes na menopausa é a mulher sentir calores. Então, ela está ali normal, numa situação, ou às vezes ela está até dormindo, e de repente vem aquele calor assim que sobe repentinamente, e ela até sua, assim, ela tem uma sensação ruim até, né? Porque é uma mudança muito brusca. Esses calores incomodam muito as mulheres, é uma das sensações mais frequentes na menopausa, para você ter ideia. Também existe uma questão assim de você mudar o seu humor, você ficar mais irritadiça, você não ter assim paciência com determinadas coisas que antes às vezes você tinha. Isso também é uma questão relacionada à menopausa. Outra questão também é relacionada ao sono. Muitas vezes o sono na menopausa ou próximo da menopausa piora muito de qualidade. Você começa a acordar durante a noite, não consegue dormir de novo adequadamente, você começa a ficar com essa carência de um bom sono que prejudica demais a sua saúde. Outra questão também é ressecamento de pele e também flacidez de pele. E, na verdade, assim, o cabelo também fica ressecado. E isso acontece porque o hormônio, que é chamado estradiol, que é o principal hormônio que a gente tem e que diminui muito na época da menopausa, ou praticamente desaparece, vamos dizer, ele é responsável pela hidratação da pele e também responsável pelo estímulo de colágeno, né? Pela nossa pele ficar assim mais tonificada. Então, na menopausa e nos anos subsequentes, você perde muito, perdendo esse hormônio, diminuindo esse hormônio, você perde muito essa tonicidade, essa qualidade de pele. E por causa até desse ressecamento, começa a ter coceira, começa a ter mais inflamações de pele. E também a menopausa ela pode afetar seus ossos. Há uma facilidade maior para você desenvolver a osteoporose. E também você fica ressecada na região íntima
com a pele mais fina e você tem mais dor na relação sexual. Então isso também é um grande prejuízo que às vezes interfere com a vivência do casal. Os homens, eles ficam carentes, na verdade não entendem muito bem essa situação e a mulher fica até com menos libido pelo fato até de ter essa correlação com a dor e o ressecamento. Então você veja que são muitas as alterações que vão ocorrer e para que você previna, como você está falando, é importante também que você mantenha uma qualidade da sua saúde que está relacionada, de novo, a uma boa dieta, sem processados, com menos açúcar, com bastante proteína, com variedade, né, de legumes, saladas, com quantidades adequadas de carboidrato, que são os açúcares, os doces e tudo mais. Isso é interessante você saber que o açúcar exageradamente, o chocolate, os doces, eles viciam e eles estão relacionados a um conforto, uma recompensa. Então, por isso que a gente também, às vezes, começa a ter esse erro na alimentação. Também é importante que você durma bem, também é importante que você faça exercícios. Eles são muito interessantes para você evitar certas coisas da menopausa e também que você controle o seu estresse. Então, no fim, é aquilo que eu sempre digo: responsabilidade com a sua saúde, cuidado e amor com a sua saúde para que você possa viver melhor. Estamos encerrando mais uma edição do Oeste Saúde. E eu quero contar com vocês todas as semanas, no sábado, às 19h30, para estar conosco nesse momento de discussão de saúde, de se cuidar melhor, de procurar ter um bem-estar constante. E depois tem outra coisa que você também vai rir bastante e aproveitar. Até lá!